Olá, hoje é segunda-feira, 10 de abril de 2017. Estamos começando ao vivo mais um programa Assunto do Dia. Já agradecendo a você pela sua audiência, esperamos que você tenha passado um final de semana maravilhoso e vamos começar a semana já com muita informação aqui no seu Assunto do Dia. Só lembrando, gente, você já deve ter percebido que eu não sou o Valdson Balbino, nosso querido apresentador está de férias, vai passar um período de descanso e volta no final do mês, aliás, no início do mês que vem. Enquanto isso, eu vou estar substituindo o Valdson aqui no Assunto do Dia e desde já lhe agradeço por essa parceria com a Rede Brasil de Comunicação. É claro que essa é a única mudança que a gente vai ter. O programa continua com a mesma dinâmica, com os mesmos quadros, com muita informação, então você não pode perder. Hoje vamos falar sobre inadimplência aqui no Assunto do Dia. Nesse período de crise, muitos brasileiros estão com dificuldades de pagar as suas contas. De acordo com o SPC, o Brasil fechou o ano passado com 58,3 milhões de inadimplentes. O levantamento ainda apontou que 39% da população adulta no país está com o nome em listas de inadimplência. E para entender melhor esse cenário e tirar dúvidas sobre esse tema, estão com a gente aqui no estúdio o presidente da CDL Recife, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, Eduardo Catão, e também a consultora financeira e professora da UFPB, Valéria Saturnino. Antes de iniciar a conversa com nossos convidados aqui, a gente vai acompanhar uma matéria com Jéssica Rebeca. Os dados são da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Em março, a quantidade de famílias com dívidas em atraso no país alcançou 23,7%. O índice é superior aos 23% computados em fevereiro deste ano e também aos 23,5% em março deste ano. E ainda tem mais. As famílias que não vão ter condições de pagar as contas também aumentou, chegando a 9,9%. O presidente da CDL, Eduardo Catão, analisou os números e considerou o resultado da pesquisa já como esperado. Porque nestes primeiros meses do ano, o que aconteceu é que muita gente gastou mais do que devia em dezembro e está começando a sentir os efeitos. Esse é o principal motivo dessa inadimplência, principalmente nos primeiros 4 meses do ano. Quer dizer, o volume de compra de vendas de dezembro é bem maior e isso tem um reflexo, justamente agora, desses janeiro, fevereiro, março e abril. Mas a nossa expectativa é que esse dinheiro do FGTS ele venha, vamos dizer assim, dar uma redução, uma boa redução nessa inadimplência. Esse é um ponto importante. Quem vai receber um valor considerado do FGTS e está em situação de dívida, ou até mesmo com o nome sujo, deve quitar os débitos atrasados e se tornar um consumidor mais organizado. Inclusive, tem uma pesquisa que mostra que o consumidor que vai receber o FGTS, aquele que deve, é uma das primeiras, vamos dizer assim, a primeira ação dele é justamente procurar quitar esse débito. Porque é importante, ele tira o seu nome do SPC e ele pode voltar a comprar tranquilamente, não é? Quando ele passa por uma situação dessa, vamos supor que ele comprou em excesso em dezembro e agora, por qualquer motivo, não teve condições de pagar. Então, quando ele consegue fazer sua quitação daquele débito, ele volta a comprar, agora volta com mais cuidado, com mais preocupação vamos dizer assim, naquele valor que ele vai assumir de prestações. Um dado que vale a pena levar em consideração é que a pesquisa mostrou que 76,6% das dívidas são no cartão de crédito, ou seja, os brasileiros ainda precisam aprender a usar o cartão de forma consciente. Muito obrigado, Jéssica, pela matéria. Bom, a gente vai falar mais sobre isso daí. Inclusive, o Eduardo Catão, presidente do CDL, que participou da matéria, está com a gente aqui para a gente conversar mais detalhadamente sobre essa temática. A professora Valéria Saturnino também. E daqui a pouco a gente começa esse nosso bate-papo. Só lembrando que você também pode participar com a gente e a gente já te pergunta na enquete de hoje se você está com contas atrasadas. E para responder a enquete, você pode ligar para o telefone 3424-1977 ou também você pode responder pelo Facebook, facebook.com/assunto do dia. Ou, se você preferir, também pode mandar o WhatsApp para a gente, 99418-1206. E aí, para o WhatsApp, você pode mandar uma pergunta também, se você quiser participar com a gente. O país está enfrentando um momento difícil no contexto econômico. O consumismo está em alta, mas o desemprego também.
Esses são alguns fatores que têm levado as pessoas à inadimplência, mas para entender melhor, vamos iniciar o bate-papo com nossos convidados. Eu queria dar primeiro bom dia para a professora Valéria. Tudo bem, professora? Bom dia, Guilherme. Muito obrigada pela participação. É um assunto muito importante a gente falar sobre inadimplência, sobre educação financeira hoje em dia. Ok, nós que agradecemos. Mesma coisa também, Eduardo Catão. Bom dia, professor. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos, né? E é como disse a nossa professora, é uma satisfação estar aqui e que a gente possa esclarecer algumas dúvidas do consumidor. Bom, vamos lá, para a gente iniciar, para quem está em casa, você já ouviu o termo inadimplente muitas vezes, é um termo que está comum. A pessoa adimplente é aquela que está cumprindo todos os seus acordos devidamente e a pessoa inadimplente é a pessoa que não está fazendo esse cumprimento e a gente costuma utilizar muito mais no sentido financeiro da coisa. Agora, uma dúvida que eu queria já para a gente iniciar, a pessoa inadimplente é aquela que a partir de hoje tem o vencimento de uma conta. Ela não fez o pagamento hoje, amanhã ela já se torna inadimplente para as pesquisas e tudo mais? Não, para as pesquisas não, porque a pesquisa do SPC é quando aquele nome está no SPC. A empresa em qual essa pessoa ficou devendo, ela tem um prazo de 5, 10, 15, 20 dias para mandar, vamos dizer assim, para remeter para o SPC. Depende muito da política da empresa. E não tem muito a ver também com questão de valores, não. A pessoa pode, por exemplo, ficar com o nome sujo ou se tornar inadimplente por qualquer valor ou tem um limite, professora? Bom, dependendo se a empresa a qual ela está devendo colocar o nome dela no SPC Serasa, colocar o nome da pessoa no SPC, então a pessoa vai ser considerada inadimplente, mesmo que seja por um valor pequeno. Vamos entender mais ou menos o contexto. Realmente a crise financeira seria o principal motivo pelo qual as pessoas estão devendo mais? Ou no Brasil a gente já tinha um perfil de muitas pessoas devedoras? Não, a gente já tinha um perfil, vamos dizer assim, mas não como nós estamos agora, com 50 e tantos milhões de pessoas devedoras. Essa crise que nós estamos passando de 3 anos para cá aumentou muito, principalmente aqui nessa área nossa no Grande Recife, porque Recife era a capital que crescia mais no Brasil, até acima da média nacional. Também foi a capital que mais sofreu com o desemprego, porque esse polo de Suape, que é agregado ao Grande Recife, ele desativou, né? Ele foi desativado totalmente e isso foi, vamos dizer assim, mais de 30 mil pessoas desempregadas e afetou, vamos dizer assim, principalmente a cidade do Recife, que é quem absorve o maior, vamos dizer assim, dessa mão de obra. Demora muito tempo para a gente mudar isso aí, a gente já teve, obviamente, muitas pesquisas acerca disso, mas para o número de pessoas endividadas cair, precisa de uma mudança, primeiro, na estrutura financeira do país, de um certo modo. Mais do que na estrutura financeira do país, precisa também de uma mudança na cultura financeira das famílias. Apesar da crise ter agravado a questão da inadimplência e a questão das dívidas, conforme o professor falou, conforme ele falou, antes o brasileiro já tem uma cultura do consumo. A nossa economia, o desenvolvimento da nossa economia foi baseado no consumo. E veio esse desenvolvimento sem ter uma educação financeira acompanhando isso. Então as pessoas começaram a se endividar, começaram a comprar itens parcelados, sem pensar no orçamento futuro, sem pensar em fazer uma reserva. E agora com a crise, muitas pessoas se viram desempregadas, se viram sem aqueles recursos e sem conseguir pagar consequentemente. Então, assim, a gente não pode acreditar tudo também a crise, né? As pessoas têm sua parcela. Você veja como ela falou, nós não temos a cultura de se organizar na hora de fazer suas compras, né? Você saber. Tem muita gente que empresta seu cartão de crédito para um amigo, para uma pessoa ou uma pessoa da família fazer compras. Então aquela pessoa sabe que se ela não pagar, não é o nome dela que vai para o SPC, é o nome da dona do cartão de crédito. Isso ocorre muito. Quer dizer, é uma desorganização, uma pessoa emprestar um documento seu para a pessoa fazer compra. Porque geralmente a pessoa nunca acha que vai acontecer com ela, né? Vê às vezes a pessoa no vermelho, alguém com nome sujo, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E também emprestar o cartão e outras condutas que a gente pode dizer equivocadas aí que vão gerar esse endividamento. É muito comum as pessoas acharem que vão conseguir dar um jeito e não vão se complicar, né? Mas também temos outros processos, né? A pessoa, um problema de saúde na família, ele perde o emprego, ou a família trabalha, vamos dizer assim, todos os membros da família trabalham, eles têm uma renda familiar até boa,
aí 2 perde o emprego agora nessa crise, então atrapalha a vida, e que você está num padrão acostumado com aquela renda que você tem seus compromissos baseados naquela renda. De um momento para outro você perde 30% daquela renda, faz falta. Aí é quando começa até a inadimplência, porque vamos dizer assim, é onde ele acha mais fácil não pagar. Mas quando ele deve o cartão de crédito, é o pior possível, porque as taxas de juros são terríveis, né? E 76,6% das pessoas estão endividadas por conta do cartão de crédito. É porque engloba muita coisa também o cartão hoje em dia, né? Inclusive, o Conselho Monetário Nacional mudou recentemente as regras do rotativo do cartão de crédito. Sim, sim. Justamente para tentar diminuir as taxas de juros que as pessoas estavam pagando e diminuir a bola de neve do rotativo. Então, foi determinado que, se a pessoa não pagar o total da dívida do rotativo, automaticamente vai ser parcelado. O Conselho Monetário Nacional determinou isso e os bancos, cada um dos bancos está elaborando a sua regra. Cada um elaborando a sua regra de parcelamento. O rotativo seria aquele valor entre o mínimo, a pessoa não vai pagar o mínimo, mas também não vai pagar o valor total. E aí isso se acumula numa dívida, seria esse, né? O rotativo, na verdade, quando você usa o rotativo do cartão, a intenção é que você pague no mês seguinte o valor total. Mas geralmente não acontece isso. As pessoas que estão endividadas, elas usam o rotativo do cartão e tentam pagar o mínimo. Então, antes dessa nova regra, o valor ia acumulando e ia trazendo os juros do rotativo, que é uma média de 486% ao ano, é alguma coisa nesse sentido. E agora, com a nova regra do Conselho Monetário Nacional, o valor que ficar devendo no rotativo automaticamente vai ser parcelado. Aí a quantidade de parcelas e a taxa de juros, quem define é cada um dos bancos, que são administradores dos cartões. Então, por exemplo, o Santander está dividindo em 12 vezes automaticamente. O que a pessoa estiver devendo no rotativo, ele divide em 12 vezes. E aí a taxa de juros do parcelado é menor do que a taxa do rotativo. Bom, isso já é para incentivar a diminuir a inadimplência. Mesmo assim é alta. Porque alta. A gente, com a inflação de 4,5%, 4,6%, você pagar uma taxa de 10%, 12% ao mês. Ao mês, não é? No ano ficou em 116, 130, alguma coisa assim. É muito alto. Ainda é muito alta. Muito alta. Quando você atrasa hoje um cartão de crédito, você vai pagar no outro mês. Quando a gente faz assim, é 22% em cima. 22%. Vamos dizer assim, se era 1.000, aí vem 1.222, parece. Então você veja que é muito. É tanto que eu sempre falo para aqueles que estão devendo no cartão de crédito, quando for negociar, ele faça uma negociação, vamos dizer assim, severa mesmo, porque as taxas de juros são altas, eles têm condições de dar uma reduzida boa. E até quando a pessoa vai fazer um cartão de crédito, quem ainda não tem, que vai fazer, tem que observar a taxa de juros de uma operadora para outra, tudo isso vai interferir, né? Mas hoje você tem uma taxa de juros hoje, do próximo mês já não é mais aquilo. Eles mudam. Eles mudam. Para subir é fácil, agora para baixar é muito difícil, se baixa pouco, quase que não dá para se perceber. É o consumidor saber usar o cartão de crédito. Exatamente. Porque você sai com o cartão de crédito, compra aqui, compra acolá, e você não vai tirando o dinheiro do bolso, está achando que não está gastando. Parece que você só vai perceber que cedeu no com mês 30 seguinte. dias depois. E o interessante também é que a pessoa saiba o que comprar, por exemplo, e some as parcelas, some o valor das parcelas, que às vezes você compra uma coisa que vai dar R$30, outra vai dar 20, outra vai dar 10, no final você comprou tanta coisa que a fatura do final do mês ela já ficou muito, muito alta para você pagar, né? Isso acontece, né? Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. É justamente não anotar, não fazer aquele seu caixazinho diário de suas despesas no cartão, justamente para ter noção de quanto vai gastando. Tem muita gente que, com a intenção de acumular pontos no cartão para ganhar milhas, a pessoa diz que tudo vai comprar no cartão. Então, até o pão que vai comprar da semana, compra no cartão. E, se não tiver controle disso, extrapola o limite. Assim, essa nossa realidade consumista que a gente vive hoje, eu diria até imediatista, né? A gente quer as coisas para hoje. Observou um comercial de um produto que interessou, a gente não consegue, vou esperar o final do mês para receber. Vai na loja e quer comprar, isso está gerando um grande problema também, né? Gera, inclusive da última vez que eu participei aqui do programa Assunto do Dia foi sobre consumismo, então é uma questão que envolve a questão das dívidas e da inadimplência também, a pessoa não ter controle sobre o consumo
Então, não sabe esperar a hora de comprar ou não sabe se necessariamente precisa daquilo e simplesmente compra imaginando assim, eu parcelo no cartão. E depois não sabe como vai ser um sacrifício para pagar aquela dívida. Tem pessoas, isso eu tenho um amigo meu que ele era assim, ele diz, eu não sei entrar numa loja, ser bem atendido e depois dizer não. Quer dizer, ele é um consumidor que não se controla. Esse é que é o perigo. Você tem que saber o que quer, o que precisa e se pode comprar. Isso é fundamental. Porque a pessoa tem um par de sapato, 2, 3, 4, 5 em casa. Aí passa, gosta, compra mais um, compra mais 2. Chega em casa, tem 10, 12 pares de sapato, quando na realidade ele usa 3, assim, constantemente. E o resto fica guardado. E até ter cuidado também com as promoções. Porque às vezes, essa questão que o senhor estava falando, às vezes a pessoa pensa assim, mas tá barato um sapato. Eu não preciso de um sapato a mais, mas tem uma promoçãozinha, eu acho que eu vou pegar esse sapato. E a gente termina comprando alguma coisa que não é tão necessária por conta do preço, mas está sendo um gasto desnecessário. Ela tem que primeiro ver, eu tenho dinheiro para isso, eu tenho condições de comprar isso no cartão e daqui a 30 dias honrar com esse compromisso, ela tem que fazer essa análise. O que ela pode e o que não pode. Porque quando você fecha os olhos e vai sem pensar e sem pensar no futuro, aí é que fica difícil. Se a pessoa tiver condições de comprar e realmente quer aquele produto, não há mal que compre. Agora, é importante que a pessoa tenha condições de pagar, de honrar com seus compromissos e, principalmente, o que falta muito na cultura da população brasileira é de você ter uma reserva, uma poupança. Então, tem gente que diz assim, eu honro com meus compromissos, todo mês está pago, todas as minhas contas estão pagas, mas não faz uma reserva financeira. De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma das parceiras na Estratégia Nacional de Educação Financeira para a população, é necessário que você tenha uma reserva financeira que seja equivalente a 6 meses do seu salário. Quem hoje em dia tem isso? É muito difícil. É muito difícil. Você ter uma reserva financeira equivalente a 6 salários, 6 meses de salários, isso significa que se você ficar desempregado, você ainda consegue honrar com seus compromissos durante 6 meses. Quem tem isso? Vamos pensar. É complicado. E é aconselhável fazer isso. Mas não, a pessoa pensa, eu vou comprar porque eu não vou ficar com dívida no mês que vem, mas também não pensa em fazer uma reserva. Mas nós brasileiros somos muito consumistas, né? Sim. Nós gastamos na frente. Eu sou. Vou confessar. Isso faz parte do brasileiro. Agora, uma questão que a gente sempre dá aquela pesquisada, né, para a gente trazer aqui a temática para o assunto do dia, ninguém é de ferro, e eu estava lendo bastante sobre isso, e o interessante é que muitas pessoas perderam emprego ou diminuíram a renda, prestadores de serviços que tiveram menos clientes, e essas pessoas, elas não conseguem diminuir o seu padrão de vida. Por exemplo, eu gastava R$6.000 por mês. Dando um exemplo aqui, vamos dizer que eu perco o emprego, não consigo viver com 3.000. E aí muita gente tem entrado em dívidas porque não consegue diminuir o padrão de vida. Esse é um problema também. Também é um problema. No caso, faz parte, né, do planejamento financeiro que as suas despesas estejam adequadas à sua renda. Se por algum motivo você perdeu o emprego ou conseguiu um outro emprego em que a sua renda é menor, é necessário planejar os seus gastos para que seja adequado àquela renda. Geralmente, exceto no caso de perder o emprego mesmo e ficar desempregado, geralmente com 50% da renda ou um pouco mais, você consegue pagar as suas despesas básicas. As pessoas elas se endividam no cartão e aquela despesa no cartão faz parte das despesas mensais. E aí ela diz, eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, mas na verdade tudo está indo para consumo. Onde deve se cortar mais é no consumo. E claro, você tem o Wi-Fi em casa e tem 4G no celular. Vamos cortar uma delas, se é necessário. Não atende os dois da mesma forma, não é a internet do mesmo jeito. Então, vamos cortar, vamos economizar em coisas simples como água, luz, ou simplesmente tentar negociar um aluguel melhor. Se você não fizer um aluguel melhor aqui, eu vou para outro ali que tem... Eu passei por um exemplo, num mesmo prédio, uma diferença de aluguel de R$300. Então, era você ficar negociando, barganhando
com os proprietários, dizer, olha, o outro apartamento me ofereceu esse valor. E era o mesmo apartamento, o mesmo tamanho, então não tinha diferença. É só um momento, né? Só um momento. Do jeito que, vamos dizer, se o consumidor está em dificuldade, o proprietário lá do apartamento, também está. Também está, ele quer alugar. Quer alugar, Sim. porque no momento que ele não aluga, ele tem que pagar condomínio, tem que pagar despesas extras. E ele alugando, ele pelo menos já está livre disso, né? Aquilo que se tornaria uma renda para ele começa a virar prejuízo. Se ele Virar tá alugando. prejuízo. Aquilo é como uma empresa. A empresa, ela tem um número de funcionários de custo para um determinado faturamento. Se de um momento para outro, como agora, caiu 20%, ela tem que reduzir suas despesas em no mínimo 20%. Porque ela não pode ter uma queda no seu faturamento e continuar com aquele quadro, com aquele custo que ela tinha. Então, aí vem logo o desemprego, né? Que ela é o primeiro, porque o custo do funcionário hoje dentro da empresa tem um valor elevado. Então, ela começa reduzindo conta de luz, de telefone, vem o funcionário. Ela tem que se adequar, porque senão ela não suporta. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Assunto do Dia e já a gente volta. E no assunto do dia de hoje, estamos falando sobre inadimplência. A gente volta do intervalo para conferir na internet o que é notícia com Tânia Silva. Ela vai dizer para a gente tudo que está acontecendo na web sobre o tema de hoje. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, para você uma ótima segunda e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no EBC. Número de famílias endividadas e inadimplentes cresce de janeiro para fevereiro. O dado é da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa mostrou que o número de famílias endividadas cresceu de 55,6% no mês de janeiro para 56,2% em fevereiro. Já o número de pessoas inadimplentes com contas atrasadas, por exemplo, passou de 22,7% para 23%. E em comparação com fevereiro do ano passado, o número de famílias que não tinham como pagar suas dívidas era menor, com um índice de 8,6%. A maior parte das dívidas das famílias em fevereiro deste ano era com cartão de crédito, seguido por carnês, crédito pessoal e financiamento de veículos. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Voltamos agora com você, Guilherme. Tânia, muito obrigado pela sua participação. Olha, gente, o presidente da CDL, Eduardo Catão, e a consultora financeira e professora universitária Valéria Saturnino estão com a gente aqui e vamos aproveitar a presença deles para nos ajudar com algumas dicas. É por isso que a gente vai utilizar o nosso telão agora para trazer algumas dicas aqui. Eu queria que vocês pudessem comentá-las para a gente, tá bom, gente? Vamos trazer aqui a primeira tela para as pessoas fugirem aí dessa realidade de inadimplência. Saiba qual é a real situação das suas dívidas. Saber exatamente quanto e a quem está devendo é primordial, não é isso? Com certeza. Para sair do vermelho, o primeiro passo que deve ser feito é fazer um levantamento das dívidas. É realmente discriminar, melhor do que num caderno de anotações. Hoje em dia nós temos as planilhas eletrônicas, os aplicativos, existem aplicativos para auxiliar nisso, de você fazer uma relação, quais são minhas dívidas, quantas parcelas faltam, muito importante. E manter o contato também com as pessoas, com as empresas, né, manter que a o contato. Agora, tem muitos que não sabem realmente onde está devendo. Ele comprou depois, ele indo lá na sede do SCDL, onde nós temos o SPC, na Rua do Riachuelo, ele fica sabendo da real situação sua. Ok, vamos para mais uma tela, gente? Mais uma dica? Faça uma análise completa do seu orçamento financeiro pessoal. Saber quanto deve é importante, saber quanto se ganha também, para saber como é que vai pagar e tudo mais, esse planejamento orçamentário, né? Bom, a análise completa do orçamento financeiro pessoal não só é composto pelas dívidas e pelos rendimentos, mas também pelas despesas correntes, né, as despesas mensais. Então, aluguel, água, luz, telefone. E é necessário fazer uma análise completa desse orçamento para saber para onde está indo o meu dinheiro. Quanto eu gasto com que tipo de categoria?
Tem um aplicativo muito bom chamado Guia Bolso. É um aplicativo que ele mostra para onde está indo o seu dinheiro. Você cadastra tudo, todas as despesas, ele cadastra automaticamente através de conexão direta com o Internet Banking e você consegue, ele mostra o gráfico, para onde está indo o seu dinheiro. Então, você faz as categorias, viagens, habitação, transporte. Então, ele faz essa classificação, para você saber aonde você deve cortar primeiro. Acho que fica muito mais fácil quando a gente tem esse conhecimento. Isso é muito importante porque ele acompanhando isso diariamente, ele sabe onde está mais pesado. E ele sabe se ali tem condições de diminuir aquela despesa ou acrescentar um pouco na outra. Ele tem que trabalhar justamente acompanhando para ele ter seu equilíbrio. Sem o equilíbrio, ele não consegue fazer, né? Isso tem que ter muita disciplina para isso, né? Mas vamos para a próxima dica, gente. Priorize as dívidas mais altas. Essa é uma questão, às vezes a pessoa recebe um valor e aí paga uma dívida menor. É melhor juntar esse dinheiro e pagar aquela dívida mais alta? Deve ser essa a orientação? A priorização, no caso da questão de educação financeira, é você pagar aquela dívida que tem os juros mais altos. Porque o que vai acumular mais dívidas para você é a taxa de juros. Então, dependendo do valor, pode até ser menor. Mas se a taxa de juros é maior, ele paga logo aquilo ali, porque se ele não pagar, os juros vão acumular e a dívida vai se tornar maior. Então, a prioridade é pagar a que tem os juros mais altos. E, com certeza, os juros mais altos estão sempre nos cartões de crédito. Então, de certa forma, vamos dizer que a pessoa está devendo a Compesa e também está devendo cartão de crédito. É melhor priorizar o pagamento do cartão. Mas, por outro lado, assim, ele deve na Compesa, a Compesa chega lá, pode desligar a água dele. É melhor priorizar um banho, né? Um banho lá. Depende, né? Dependendo. Se o valor da Compesa é muito menor do que o valor do cartão e um valor que ele recebe, ele pode pagar a Compesa em um pedaço do cartão, é importante fazer isso também. Vale lembrar que a gente utilizou a Compesa aqui simplesmente como um exemplo, né? Inclusive a Compesa fez recentemente aí um mutirão. Existem os mutirões para as pessoas efetuarem seus pagamentos. É muito aberta a fazer esses acordos, tá certo? Tudo que diz respeito ao poder público, eles fazem essa negociação, né? Porque é muito importante para eles. Vamos para a próxima dica, gente. Considere trocar uma dívida alta por uma com juros mais baixos. Tem tem inclusive propagandas de várias empresas que compram a dívida da pessoa com juros mais baixos. Deve ter um pouco de cuidado quanto a isso, mas é importante também observar os juros menores, porque vai facilitar o seu pagamento, é claro, né? Além de, claro, tomar cuidado com os tipos de contratos e de dívidas e empresas com que as pessoas se envolvem solicitando empréstimos, é importante fazer isso. De repente você tem uma dívida muito alta no cartão de crédito, por exemplo, que são um dos juros mais altos, e você consegue tirar um empréstimo pessoal, um crédito pessoal, que tem um juros mais baixo e quitar aquela dívida do cartão. Aí, mais importante do que isso eu quitei a dívida do cartão e eu vou comprar de novo. Não pode. Então, é não fazer novas dívidas. É, de repente, quebrar o cartão, esconder o cartão, cancelar. Mas não pode fazer isso. E é importante, de repente, se você tem muitas dívidas, se você consegue um empréstimo com a taxa de juros mais baixa que pague todas aquelas dívidas, você fica quite com todas as empresas e devendo apenas uma. É importante. Isso mesmo. Eu acho que essa é a orientação. E tem muita gente hoje que já sai até sem cartão de crédito. Ele tem o cartão para uma necessidade, mas não sai diariamente com ele, que é justamente para não ter aquela tentação de comprar. Às vezes eu utilizo essa técnica também. Melhor não estar com cartão, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Busque renegociar os débitos com os credores. Aquela coisa que o senhor estava falando, né, doutor Eduardo Catão? A pessoa, às vezes, tem uma dívida muito alta por conta dos juros, e principalmente os cartões de crédito, eles negociam para que a pessoa possa pagar pelo menos o valor mínimo. Aí, né? O que acontece é o seguinte, ele vai deixando e aquilo vai aumentando. E ele fica com medo de ir lá, de fazer uma negociação porque não tem condições e aquilo vai crescendo. Então é melhor ele ir, botar as cartas na mesa e dizer, eu só tenho condições de fazer isso, pagar isso por mês, e faz uma proposta e tem uma contraproposta, mas chega num acordo. É não deixar crescer, vamos dizer assim, aquela bola de neve e crescendo cada dia mais. O problema é que muitas vezes a pessoa fica envergonhada, né, de estar com uma dívida muito alta, com que cara que eu vou chegar no banco para negociar minha dívida, tem que perder esse medo, né? Tem que perder, porque mais importante
do que ir lá negociar, é melhor você ir do que você ficar com a cara de devedor. Então, eu estou agora com a cara de negociador e não com a cara de devedor. E é importante renegociar os débitos, inclusive, terminou agora, no último dia 2, o SPC fez o mutirão Liquida Dívidas, né? Que aí ele busca a conciliação mesmo entre credores e devedores. Então, é importante quem está devendo participar dessas negociações, desses mutirões, e conseguir quitar suas dívidas. E tem muitos que ficam envergonhados porque está devendo. Isso nós percebemos, nós temos ali na sede do SPC, diariamente, muitas pessoas vão lá saber, e a gente percebe que ali, às vezes, tem muitos ali que vão envergonhados, tá certo? Mas nessa hora, ele talvez não ficou devendo porque quis, houve qualquer coisa que fez que ele não pudesse bancar suas dívidas, ele vai lá, procure saber, se tiver condições, parta para uma negociação, porque é melhor do que ele ficar deixando crescer, e ele não vai ter condições, ou complica muito mais a vida dele quando ele for fazer uma negociação. E a gente até percebe essa questão da vergonha que dá nas pessoas. A gente faz muita matéria, sempre que sai uma pesquisa importante, a gente está realizando essas matérias, a gente vai até lugares onde as pessoas negociam e dificilmente alguém quer dar entrevista. Apesar de ser uma atitude nobre, a pessoa está indo lá negociar a sua dívida, organizar a sua situação, mas o pessoal fica um pouco envergonhado. É muito pouco, pequeníssimo percentual daqueles que compram, já sabendo que vão comprar para não pagar. Tem, mas isso é muito reduzido. Então a maioria, vamos dizer, bem maioria mesmo, como eu digo, é aquele pessoal que vai comprar, que é honesto, é correto. Houve qualquer coisa e não teve condições de bancar aquele compromisso. Mas é bom partir para logo uma negociação. Vamos para mais uma dica, gente? Reorganize-se para evitar novas dívidas. Eu lembro, inclusive, que na matéria, no dia em que a gente conversei com o doutor Eduardo, professora, e a gente falava que quando as pessoas elas conseguem reorganizar, conseguem pagar uma dívida muito alta, geralmente se tornam consumidores mais sensatos, né? E essa é uma necessidade, né? Para a pessoa não voltar a ficar no vermelho de novo, né? É importante a pessoa que conseguiu organizar as suas dívidas não voltar a ficar no vermelho. Então, como eu disse, a pessoa conseguiu pagar o cartão e agora vai começar a comprar de novo, não pode. Então, é necessário ter aquele planejamento financeiro, saber, agora que eu estou pagando a minha dívida, quanto tem de sobra esse mês, se é que tem, quanto eu posso comprar, quanto eu posso fazer um passeio. Então, a pessoa saber se controlar para evitar novas dívidas. Tem gente que aquela pessoa que tem o consumismo como uma doença, ela cai nessa bola de neve, ela consegue pagar as dívidas e volta a ter dívidas. Consegue e volta a ter dívidas. Não é possível sobreviver assim, tem que ter um controle. Tem que ter essa preocupação, não é, doutor? Tem que ter. Eu acho que faz uma negociação e que aquela negociação se encaixa bem nos seus compromissos, mas ele não pode exceder, ele tem que passar um período, vamos dizer assim, de recessão nas contas, não é? Ele tem que passar um período preocupado vamos dizer assim, de atender aquele compromisso que ele fez. Evidentemente que a família vai sentir um pouco, mas passa 6 meses, 4 meses, dependendo da negociação, 1 ano, até se tranquilizar e poder voltar a comprar normalmente. E a pessoa que fizer um bom planejamento, tanto que a dica diz reorganize-se, a pessoa vai planejar, então ela vai saber em quanto tempo mais ou menos ela vai passar mais apertado para poder voltar a comprar, né? Tudo é questão de planejamento. Tudo é questão de planejamento. Nós temos que ter esse hábito de ter, vamos dizer assim, ter o custo da sua casa, da sua família, e saber o que pode e o que não pode. Que com cuidado também dos imprevistos, né, que podem vir a acontecer, e aí o planejamento pode mudar também, pode alterar. Ela sabe disso, que é bom, se tem condições dentro do seu orçamento, deixar um percentual, que é justamente para atender essas necessidades. Fazer uma reserva para imprevistos, importante. Vamos para mais uma tela, gente, mais uma dica para ser comentada aqui. Fuja dos parcelamentos. Às vezes a gente está vendo cada vez mais comum pague em 48 vezes, pague em mais vezes. É claro que um carro, um apartamento, a gente vai ter que fazer esse parcelamento mesmo. Mas o ideal é a gente pagar o mínimo de vezes possível para que a gente não termine se embananando, como a gente diz no popular. Hoje o cartão de crédito, por esse lado, ele facilita. Se você quer comprar uma geladeira
não tem condições, você vai ali comprar uma geladeira e dividir em 10, 8, 10, 12 meses. Isso facilita a vida do consumidor. Ele não precisa, vamos dizer assim, ter naquele momento de fazer uma consulta no SPC se aprova ou não aprova o crédito, porque no momento que o cartão de crédito lhe dá aquele crédito, ele passa aquilo para aquela loja que ele vai comprar, é autorizado de imediato. Então eu acho que é bom. Você não pode comprar assim, uma geladeira de uma tacada só, você compra a geladeira, depois compra o fogão. Eu acho que por aí é isso que tem feito que o brasileiro tenha hoje se organizado muito na sua casa, com televisões boas, equipamentos bons. Eu não sou contra o parcelamento, agora desde que se faça um parcelamento dentro das suas condições. A questão do planejamento termina valendo. O problema do parcelamento no cartão de crédito é que o cartão de crédito, já com o intuito de ter um rendimento maior, ele oferece à pessoa um limite maior do que aquele que ela pode pagar. Então, não precisa a gente falar nenhum limite, é só a gente pensar nos limites dos nossos próprios cartões de crédito. Eu tenho condições de pagar aquele limite? Não, eu não tenho condições de pagar o limite do meu próprio cartão de crédito. Então, a pessoa, ela quer tudo de uma vez. Ao invés de comprar uma coisa de cada vez, como o doutor Eduardo falou, ela quer tudo de uma vez. Ela quer, eu vou comprar a cozinha inteira de uma vez só. E aí, eu vou parcelar em 10 vezes, em 15 vezes, em 24 vezes, e às vezes até com juros, que as lojas a partir de 10 vezes ou de 12 vezes, elas parcelam já com juros. Porque é hábito geral do brasileiro parcelar só em 10 vezes sem juros. Mas as lojas parcelam com juros e tem gente que parcela com juros. E aí a pessoa diz, não, eu parcelo no cartão e eu vou conseguir pagar. E aí a pessoa compromete o quê? 10 meses do seu salário com um equipamento que comprou há 10 meses atrás e fica pagando, às vezes até quebra, às vezes a pessoa parcela até roupa, a roupa rasga, o sapato quebra e a pessoa não tem mais aquilo ali. Eu sou a favor do parcelamento, assim como o doutor Eduardo falou, se a pessoa tiver condições de pagar, mas não sou a favor do parcelamento inconsciente, em que a pessoa divide, às vezes mesmo até supermercado, a pessoa divide em 2, 3 vezes, terminou a feira do mês e ainda está pagando no mês seguinte. Esse é que é ruim, porque esse tipo de parcelamento... o supermercado é mais, vamos dizer assim, é mais constante. Não é? Se ele não tiver cuidado, ele vai parcelando. Você está sempre no supermercado. Agora, no momento que ele, vamos supor que ele dispõe de R$300 para pagamento no cartão. Ele pode comprar uma geladeira, vamos dizer, de 1.000 em 10 parcelas de 100, aí compra o fogão em 10 parcelas, quer dizer, ele pode comprar, vamos dizer assim, a sua cozinha num momento só e dá para parcelar. Quer dizer, é importante assim, porque ele tem condições. Agora, ele não pode assumir, e isso é o que nós temos dito aqui, é uma parcela maior do que ele tem condições de pagar. Olha, tem uma questão até que eu queria comentar em relação ao parcelamento. Eu acho que quem está em casa pode até se identificar também. Por exemplo, se a gente vai comprar um produto de R$150, a gente vai parcelar em 3 vezes esse pagamento. As pessoas conseguem pagar esses R$50 mensais, mas tem dificuldade em guardar R$50 para pagar ele à vista depois de 3 meses. É interessante isso. Tem coisa que parece que só se a gente parcelar é que consegue pagar, né? Tem aquela história de dinheiro no bolso esquenta e dá vontade de tirar ele do bolso. Né? A gente termina gastando. Porque, como o doutor Eduardo falou, a maioria da população brasileira tem essa cultura de ser honesto, de honrar com os seus compromissos. Então, é mais fácil dizer assim, eu tenho uma dívida perante alguém e eu vou pagar aquela dívida. Mas é mais difícil dizer, eu tenho dinheiro e eu vou guardar. É mais complicado fazer isso. Vamos agora para mais uma tela, nossa última tela de hoje. Crie uma reserva de emergência. A gente até já falou sobre isso, a professora falou bastante sobre isso, inclusive. Agora eu queria uma dica para como a pessoa pode fazer isso. Como é que a pessoa deve começar? Tem pessoas que não guardam R$1 por mês. Como é que ela deve começar? De onde que ela deve tirar esse valor? E como é que deve ser esse planejamento para que ela consiga ir guardando de pouquinho em pouquinho? Bom, se o salário da pessoa é muito baixo, que a gente sabe que o salário mínimo hoje em dia, apesar de estar sendo reajustado acima da inflação, ou pelo menos semelhante à inflação, é pouco para uma família sobreviver, é importante que a pessoa possa guardar pelo menos um pouco, a pessoa ter o hábito de poupar. Se a pessoa tiver o hábito de poupar, o hábito de economizar, ao longo do tempo ela vai conseguir aumentar esse valor.
Uma dica para a pessoa conseguir economizar é ela colocar objetivos para a poupança. É muito ruim a gente poupar sem objetivo. Então, eu estou guardando esse dinheiro para quê? E a pessoa não sabe, e aí a pessoa acaba trazendo aquele dinheiro de volta e gastando, resgatando aquele dinheiro e gastando. Mas se eu sei que eu quero guardar para uma faculdade, guardar para fazer uma viagem, guardar para comprar um carro, então aquilo dá um sentido àquela poupança, àquela economia. Então, a ideia é você criar objetivos para a sua poupança. Então, a gente falou aqui antes de fazer uma reserva financeira. Basicamente, a pessoa, se ela tiver condições, ela precisa fazer 3 tipos de reserva. A primeira é a reserva para emergências, que é essa que está citada e a que nós falamos antes, que é interessante, se a pessoa conseguir, ela ter guardado o equivalente a 6 meses do seu salário. Isso é reserva para emergência. A pessoa fazer reserva para objetivos de curto prazo, como uma viagem, uma compra de um computador ou algum equipamento de maior valor. E objetivos de longo prazo, que é poupar para adquirir uma casa, para adquirir um carro. Então, são objetivos mais de longo prazo. Então, são esses 3 tipos de reserva que devem ser feitos e aí a pessoa dá um sentido a ele. E também tem a questão de onde você vai guardar o seu dinheiro. Hoje em dia, a poupança não está rendendo bem. A poupança, apesar de ser o principal método de poupar e o mais fácil, não está rendendo bem. Rende abaixo da inflação. Hoje em dia, com R$50, você consegue investir no Tesouro Direto. Você consegue investir em títulos do Tesouro com R$50. E aí tem uma taxa de rendimento maior. Só uma ideia mais ou menos, o título prefixado está com 13% ao ano. Veja a diferença em relação à poupança. E no pós-fixado você consegue 6% ao ano mais a inflação. Ou seja, independente se a inflação disparar, eu vou ter aquele valor cobertado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Assunto do Dia. Vamos continuar com mais dicas e informações já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Assunto do Dia, falando sobre inadimplência. Ficar devendo ou até mesmo ficar com o nome sujo não é o fundo do poço. O importante é ter interesse de pagar e buscar a melhor condição para fazer esse pagamento. Vamos falar um pouco sobre negociação de dívidas. A gente, inclusive, doutor Eduardo, a gente já falou sobre essa questão da negociação de dívidas, mas a gente tem, inclusive, uma questão que está vindo aí que pode ajudar muitas pessoas a fazer o pagamento dessas dívidas, né? Não digo nem a questão da negociação, mas o pagamento em si, que é o FGTS, né? Os lojistas estão na expectativa aí por conta desse valor que vai ser sacado, né? Que está sendo sacado. É isso mesmo. Inclusive, as pesquisas falam isso, quer dizer, 30 e tanto, quase 40% dos consumidores que estão recebendo o FGTS, eles vão pagar dívidas. E é bom, é importante porque dá um alívio, né? Porque a cabeça não pensa quando a pessoa fica devendo, fica aquela preocupação constante. No momento que ele paga a sua conta de luz, de água, paga um débito de um cartão e ele resolve, isso é importante. E tem aqueles que não estão devendo, que vão comprar, outros vão viajar, quer dizer, mas os que vão poupar, o que eu escuto é muito pouco. É mais pagar ou gastar. Inclusive, quando a pessoa vai receber algum valor considerável, é bom ela observar logo as dívidas, né? Por exemplo, a pessoa fez uma venda ou recebeu, até a rescisão que a pessoa recebe quando é demitida, né? Ser demitida é uma péssima notícia, mas tem pelo menos a rescisão e a pessoa deve ver logo as dívidas para quitar quando recebe um valor alto. É importante, se a pessoa ela tem um valor considerável que recebeu, ela pagar as suas dívidas, é a prioridade. Então, a pessoa recebeu um FGTS, uma rescisão, é importante a pessoa quitar as dívidas, até porque se ela não quitar, além de ela estar desempregada, ela vai acumular as dívidas. Então, é importante ela quitar, porque pelo menos eu estou desempregado, mas também não tenho mais aquele compromisso a pagar. Agora, me preocupa um pouco essa questão de ter sido permitido o saque do FGTS, porque era uma poupança forçada que os brasileiros, em geral, que tinham seus empregos, faziam e que só recebiam nessas situações, né, de demissão, e agora foi liberado, e só recebiam nessas situações e geralmente utilizavam para quê?
vamos quitar um pedaço da dívida do financiamento da habitação. Então, pela lei antiga, né, é permitido, a partir de 3 anos de FGTS trabalhando, você tem direito a sacar o FGTS especificamente para fins habitacionais. E preocupa que não vai mais existir esse recurso. Então, a pessoa agora tem a oportunidade de sacar, as pessoas estão pensando em gastar, mas ninguém pensa em, eu vou talvez quitar o meu apartamento, que era a função principal, né, daquele recurso antes, e agora não tem mais. E é mais uma questão que vai levar a gente a bater nessa tecla do planejamento. Sim. Independente dessa regra ter surgido aí e tal, as pessoas têm que utilizar o dinheiro de uma forma correta, com investimentos, o ideal, com investimentos ou com pagamento de dívidas. Ou até com as duas coisas, né? Tem gente que vai receber um valor bom, dá para investir e pagar as dívidas também, né? Dá, com certeza. E pagando, vá para o comércio comprar. Que aí os lojistas agradecem. Né? E como é que, eu queria inclusive saber, como é que está essa questão nas lojas? Vocês têm percebido que o pessoal está... Porque no fim das contas termina a dívida indo para o cartão, porque geralmente as pessoas pagam mais no cartão. Mas as pessoas têm se endividado muito nas lojas, vocês têm percebido isso? Olha, nas lojas em si, não, porque hoje ninguém banca seu crediário, né? A empresa geralmente tem um cartão de crédito. Quando ela tem seu cartão de crédito, mas tem uma financeira por trás desse cartão de crédito, que é quem banca isso, tá certo? Então, agora, o que a gente esperava era que com a chegada desse FGTS, a gente melhorasse mais as vendas. Isso quase não aconteceu, mas eu acho ainda porque o número vamos dizer assim, de pessoas que receberam aqui agora ainda foi bastante reduzido. Se esse dinheiro tivesse saído tudo de uma vez, talvez a gente tivesse tido um reflexo melhor nas vendas. Mas eu acho que, como o consumidor está pagando seus débitos, nós vamos perceber esses pagamentos, essas quitações de débito agora já para o Dia das Mães, porque ele libera seu crédito e volta a comprar. Eu queria tocar numa questão muito importante. Eu acho que a gente está falando muita questão financeira, mas a gente vai quase para uma social agora, né? Tem aquele tio, aquele primo, aquele vizinho que pede o cartão emprestado. A gente já até falou aqui sobre isso, que não é uma boa emprestar o cartão. Mas vamos lá, se a pessoa ficou com o nome sujo ou ficou em dívida porque emprestou o cartão, qual deve ser o procedimento? Ela deve conversar com essa pessoa que é o devedor real? Qual que deve ser o processo aí? É uma questão bem complicada já, né? Bom, infelizmente, o nome que vai ficar sujo é o nome do titular do cartão. Não tem como você chegar na operadora do cartão e dizer, eu estou devendo porque fulano está me devendo. Então, inclusive tem escrito atrás do cartão, né? Este cartão é pessoal e intransferível. Isso mesmo. Então, infelizmente, a pessoa vai... Se a pessoa consegue conversar com quem está devendo para ela, e dizer, olha, você precisa me pagar, eu estou endividado, ou a gente mesmo consegue fazer um acordo entre a gente, você me paga em mais parcelas, mas você paga a metade. De alguma forma conseguir negociar, é importante que seja feito isso, porque na prática, na teoria, no caso, a dívida não é daquela pessoa, mas na prática o nome dela é quem vai ficar sujo. E se isso for com parentes, pior ainda. Piorou, porque vai surgir conflitos, vai surgir talvez discussões e é complicado realmente isso. O ideal mesmo é não emprestar o cartão. Quem pede o cartão emprestado é porque já está com o seu sem poder usar. Exatamente. Aí já está complicado, aí vai complicar a vida de outra pessoa. Também. Exatamente. Então a dica é essa, né, gente? Não emprestar o cartão para não se complicar. Não dá para a gente emprestar o nosso nome para ninguém, né? De certa forma a gente vai estar emprestando o nosso nome. A gente fala muito sobre a questão de poupar, mas na virada do bloco, a professora estava falando sobre a questão de investimento também. Investir no Tesouro Direto. Nosso cinegrafista aqui, inclusive, ficou em dúvida. Ele quer saber como fazer para investir no Tesouro Direto. Se você também tem essa dúvida, a gente repassa para a professora. Tá bom. Investir no Tesouro Direto hoje em dia ficou mais fácil. Antigamente era mais difícil. A partir de R$50 você já consegue investir no Tesouro Direto. E não é R$50 por mês, é R$50 mesmo. Você tem o valor de R$50, você consegue investir. Por quê? Porque agora o Tesouro Nacional ele está vendendo os títulos 1% do valor do título. Você consegue, não necessariamente você tem que comprar um título inteiro, você consegue comprar 1% daquele título, 2% daquele título. Então, o valor mínimo é R$50, mas você consegue comprar esses percentuais.
E aí você pode investir no Tesouro Direto. Basicamente, você tem que ter uma conta numa corretora. E não sei se vocês estão por dentro, por conta da crise, as corretoras estão fazendo uma campanha de não cobrar taxas de mensalidade nas contas da corretora e custos de corretagem e emolumentos da corretora. O que é com operações com outras instituições é cobrado. Mas da corretora eles estão zerando as taxas. Então tem algumas corretoras que estão zerando justamente para atrair as pessoas para esses investimentos. Então você tem que ter um cadastro numa corretora de valores. Existem corretoras em que você faz o cadastro pela própria internet, você escaneia seus documentos e manda os documentos pela internet e ele lhe dá o seu login, a sua senha. A partir daí você tranquilamente transfere o dinheiro da sua conta para a conta da corretora, que é uma conta sua, só que em uma corretora. E a partir dali você vai fazer as operações. No caso específico do Tesouro Direto, você tem que fazer um cadastro no site do Tesouro Direto, que vai ser vinculado a essa conta da corretora, e a partir daí você faz a operação no site do Tesouro e acompanha o rendimento pela conta da corretora. Como é que a pessoa escolhe a corretora, sabe que se trata de uma corretora segura e tudo mais? Até porque quando a senhora falou de internet, pessoas, mandar documentos pela internet, você já fica preocupada, tem que ter esse cuidado, né? Bom, assim, existem muitas corretoras confiáveis. Pode citar? Pode. Coinvalores, por exemplo, e principalmente a XP Investimentos. A XP Investimentos ela tem o sistema de enviar os documentos online, tudo seguro, aparece aquela barrinha HTTPS, né, que está num login seguro e não vai ter nenhum problema. Como é que está o rendimento hoje em dia, atualmente? Os títulos pré-fixados, que são aqueles que na hora da compra você já sabe a hora, o quanto você vai ganhar, você já sabe na hora o quanto você vai ganhar, ele está girando entre 12% e 13% ao ano. Então você vê aí que é um pouco maior do que a poupança, né? E já os títulos pós-fixados, você não sabe na hora quanto você vai ganhar. Ele só diz assim, você vai ganhar 6% ao ano mais o IPCA. Então, o quanto der o IPCA, que é o índice de inflação, no final do ano, você vai ganhar 6% mais aquele valor. Então, por exemplo, no ano passado a inflação chegou a 9%. Então, ganha 6 com 9, você chegou a ganhar 15% naquele título. Mas você só sabe no final. É uma razão para a pessoa você torcer tem que para a inflação acompanhar alta, isso. né? Tem que ser uma pessoa realmente que entenda, porque você tem que acompanhar isso, porque, vamos dizer assim, isso está hoje assim, depois tem outros produtos melhores, aquele que era bom deixou de ser bom. Tem que ter um acompanhamento justamente de uma corretora, e uma corretora boa. Corretora. Tem que sempre conversar com especialistas, é sempre bom para a pessoa tirar qualquer dúvida, né? Porque assim, cada pessoa vai ter uma dúvida muito particular e precisa compreender muito bem antes de entrar nessa, né? Eu faço parte de uma ONG que tem como propósito a educação financeira. É a ONG Poupa Mais Brasil. E como é uma ONG, qualquer pessoa pode procurar para ter assessoria financeira, para receber conselhos sobre como investir, como fazer o seu planejamento financeiro. E é uma forma também de você ter acesso a essa educação financeira. Muito bom. Como é que as pessoas chegam até essa ONG, professora? Bom, é a ONG Poupa Mais Brasil. Então você procura na internet poupamaisbrasil.org. E você vai encontrar o site e todos os contatos das pessoas que fazem parte da ONG. Ótimo. Olha aí, informação para você, quiser tirar alguma dúvida mais específica, acompanhar também, você pode acessar lá Poupa Mais Brasil, pesquisar na internet vai achar fácil, né? Fácil, fácil. Ok. Bom, vamos voltar agora para essa questão da inadimplência, falando também sobre investimentos, formas de prevenção, vamos dizer assim, para a pessoa não cair nessa. A gente sabe que guardar dinheiro é importante, muita gente não consegue só guardar e precisa também receber mais. Uma forma de receber mais seria empreender. Dá para a gente pensar nisso também? Poxa, eu não quero me endividar e meus gastos estão muito altos. Pensar numa forma de ganhar mais dinheiro também pode ser uma forma de prevenção? Pode ser. Hoje já acontece muito no Brasil isso em função dessa crise. Muitas pessoas... Muitos daqueles que foram demitidos hoje estão nessa área de empreendedorismo e estão se saindo bem. Isso não é, vamos dizer assim, 100% de quem está investindo. Vai da sua capacidade, vai de que ele resolveu fazer, empreender, tá certo? Isso não é 100% de aprovação. Eu perdi meu emprego, eu vou empreender ali num determinado produto ou assunto e aquilo vai dar certo, né? Aquilo tem que ter pesquisas, tem que ter um cuidado para não errar. Se começar errando,
ele já vai sentir dificuldade até para sair para outro investimento. Tem uma pesquisa que foi feita em parceria com o Sebrae, da Global Entrepreneurship Management, que mostrou que nos 2 últimos anos vem aumentando no Brasil o empreendedorismo de necessidade e não de oportunidade. A pessoa ela se torna empreendedora por necessidade. Então, porque perdeu o emprego e vai tentar negociar. E mostra que o desempenho, nessa pesquisa mostra que a rentabilidade das empresas que são empreendedoras por necessidade é menor do que o das empresas que são empreendedoras por oportunidade. Então, realmente é necessário muito cuidado, pesquisa, para saber se aquele produto, se aquela empresa é viável, porque se ele se envolver em algo que não é viável, vai ser pior. Além das dívidas que ele, como pessoa física, já teria adquirido, como pessoa jurídica ele também vai adquirir, aí é mais um pepino nas mãos. Tem que ter muito cuidado. O que pode parecer inicialmente uma solução pode virar um problema. Porque no Brasil, quando acontece assim, uma ideia, todo mundo corre para ela. Então aquele que teve a ideia, que começou a ganhar um dinheirozinho, pouco mais ele está cercado de pessoas que estão naquela ideia e ninguém ganha. Não é? Isso acontece muito. Agora, se for para tentar empreender numa questão que não gere custos adicionais, aí, por exemplo, vendas, né? Que a pessoa ela compra um produto para revender. Então, tem aquelas revistas, né? Os catálogos em geral. Então, isso aí, a pessoa com esforço adicional, ela pode conseguir uma renda extra e não vai trazer nenhum custo. A pessoa só tem um custo inicial de comprar os produtos iniciais e depois começar a venda. Isso aí não teria nenhum problema em relação a isso. Só se a pessoa for tentar, vou tentar conseguir um empréstimo para a empresa, para criar uma empresa grandiosa e de repente dá errado. Aí isso é que é complicado. Inclusive, empréstimo para pagar uma dívida. Devo 1.000, preciso pegar um empréstimo para pagar essa dívida. A gente até falou sobre isso, questão de juros. Se o juros for menor, até é válido fazer, mas tem que ter cuidado também, porque um empréstimo pelo outro, de certa forma, pode ser que não mude nada. Você mudou só de local, né? Só de local. Você, se está devendo e a taxa de juros, vamos citar o cartão de crédito, que são as maiores taxas de juros. Então, se ele consegue, num banco ou numa financeira, uma taxa de juros bem menor, eu acho que tem que fazer isso. Ele tem que correr para isso, porque você pagar uma taxa de juros que vale a 480% ao ano e você cair uma para 100%, 110%, já é uma diferença bem razoável. E o empréstimo consignado, deve-se ter cuidado com o empréstimo consignado. Muita gente acha uma das melhores opções. Olha, é aquela questão, empréstimo consignado. Às vezes a pessoa, quando faz um empréstimo consignado, ele já está devendo no cartão, ele deve em outros lugares, deve conta de luz, então ele faz para salvar. Mas no fim aquele empréstimo ele se consome, continua devendo o consignado e deve ficar o cartão, e aquilo é mais uma bola para ele assumir, né? Então ele tem que ter cuidado. Se ele quer fazer um empréstimo consignado, que ele faça, mas se for para pagar dívidas, para ele sair daquelas dívidas mais altas. E não para adquirir uma nova dívida. Não para adquirir uma nova dívida. No fim das contas, a gente vai sempre esbarrar nessa questão do planejamento. E aí, sentar com a família, sentar com... Às vezes a pessoa pode ser até solteira mesmo, ou até dividir o quarto com um amigo, ou qualquer coisa assim. Mas sentar com todos os envolvidos que fazem parte dessa questão da renda familiar, daquele grupo de pessoas ali, e dizer, olha, a partir de agora a gente vai se organizar. Esse diálogo é muito importante para mudar a mentalidade, né, que a maioria das famílias tem. É importante porque, às vezes, uma pessoa só da família é o provedor. E aí as outras pessoas não sabem o quanto aquela pessoa está gastando com determinado produto, com determinado equipamento, e, assim, não percebe que precisa reduzir as despesas. Então, é importante que todo o grupo familiar saiba do que está ocorrendo com as finanças da família. É importante dizer para o filho adolescente, olha, a gente vai ter que cortar as despesas, a gente não vai poder mais ir no cinema todo final de semana, porque se não explicar o porquê, ele não vai conseguir entender. Então não é simplesmente cortar, é explicar a situação e mostrar como vai fazer para resolver aquela situação que é momentânea, que é temporária, e depois voltar tudo ao normal. Olha, gente, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, rapidinho, porque a gente vai falar agora sobre uma questão, a gente está falando sobre inadimplência, nós vamos falar agora sobre uma questão que não vai ter problema nenhum. Quem está com problema, talvez financeiro, está com alguma dificuldade, não vai ter nenhum problema na Lei de Eva Moda Evangélica. O que você espera de uma loja de roupas quando precisa comprar algum produto para você? Preço baixo de verdade, qualidade nos produtos e um excelente atendimento, correto?
Você encontra tudo isso nas lojas Lady Eva Moda Evangélica. Olha que notícia boa! A Lady Eva Moda Evangélica está realizando a mais impactante liquidação de todos os tempos. São mais de 1.000 ternos, lindas camisas sociais e gravatas e sapatos. E para a mulher evangélica, mais de 600 vestidos de festas e também vestidos sociais, lindas saias longas, blusas, vestidos e saia jeans. A ordem lá é para zerar todo o estoque. Venha comprovar o que todo mundo está falando. Ninguém vende mais barato que a Lady Eva Moda Evangélica. Confere o VT. Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. Fique ligado, nossa liquidação vai do dia 7 ao dia 16 de abril. E tem mais, você não precisa comprar nada. Basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249. Olha aí, gente, você não pode perder, né? Lembrando que o atendimento na Lady Eva é realizado por consultores especialistas em moda evangélica. E olha que legal, durante esse mês, você viu aí no nosso VT, basta você visitar uma das lojas Lady Eva e concorrer a um vale-compras de R$1.000 no dia 28 desse mês. É isso mesmo, não precisa comprar nada, basta chegar lá, visitar uma das lojas e concorrer. Imagine só um vale-compras de R$1.000, hein? Ó, são 2 lojas da Lady Eva Moda Evangélica ao seu dispor, uma no Shopping Costa Dourada e outra em Boa Viagem. O telefone, se você quiser alguma informação, é o 3059-2249. Vamos para um rápido intervalo no assunto do dia, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o assunto do dia e agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Gente, vamos agora para a tela aqui ver as vagas de emprego de hoje. Mecânico de refrigeração são 2 vagas, tá? Pede ensino médio completo e experiência de 6 meses e a remuneração é de R$1.100. Temos outra também. Uma vaga para auxiliar de manutenção predial. É pedido ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 937. Mais uma oportunidade. Gerente de administração financeira. Uma vaga. É necessário curso superior completo e experiência de 6 meses na função e o salário é de R$4.000. Para você que quer aproveitar uma dessas vagas, o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no bairro do Recife Antigo. O telefone é 3355-2900. Boa sorte para você que vai em busca de uma dessas vagas, tá? Olha, gente, vamos para o nosso painel aqui porque temos a pergunta, a participação de um telespectador. O Lenildo Marques, da Moribeca, pergunta: em 2006, minha mãe cadastrou o meu CPF numa linha telefônica, porém os pagamentos não foram efetuados até o dia de hoje, desde 2006, né? Meu nome está no SPC. O que devo fazer? Pergunta do nosso querido Lenildo Marques. Olha, ele tem que procurar a empresa telefônica e procurar fazer a negociação. Se a mãe cadastrou o CPF dele, é ele que está responsável na empresa pelo débito. Então ele tem que procurar essa empresa e procurar fazer uma negociação. Possa ser até que esse débito já esteja numa empresa de cobrança, que a empresa orienta também. Tem que ter todo esse cuidado, né? O Lenildo falou que desde 2006 que essa conta está aí, as contas não foram pagas. Rapaz, é um valor muito alto, então vale a gente reforçar essa questão de que não é bom a gente emprestar nosso nome para alguém, porque isso pode trazer transtornos. Exatamente. Mesmo sendo um familiar. Aí está um exemplo, né?
Bom, Lenildo, então você vai procurar, certo, entrar em contato com a operadora de telefone, se você puder também conversar com a sua mãe para ver como vocês vão ajustar isso daí e fazer o pagamento. A gente sabe que não é fácil, né, mas deve ser feito. E aí fica também o exemplo, né, para os nossos telespectadores, essa questão de emprestar, de dizer, pode colocar no meu nome, isso pode trazer realmente dificuldades. E o momento agora é de buscar a renegociação e entrar em contato com a empresa, com a operadora e tentar ver o pagamento dessa dívida no parcelamento, né? Tentar quebrar os juros também, que devem estar muito altos. E uma negociação é sempre aquela história. Cada um vai ceder. Nem vai ser como ele quer, nem como a empresa quer. Tem que chegar a uma conciliação, um meio termo e procurar resolver. Porque para a empresa, seja até para a operadora de cartão de crédito ou qualquer coisa, os juros terminam sendo a mais. Então, tem uma gordura para queimar, vamos dizer assim, né? Numa forma mais popular de falar, dá para cortar dos juros, né? Geralmente as empresas ou operadoras de cartão de crédito, elas querem sim que as pessoas que estão endividadas negociem as dívidas, porque não é interessante para elas ficar sem receber aquele valor. Ela já, por exemplo, a operadora do cartão já pagou ao lojista e ainda não recebeu. Então, é importante para a operadora do cartão receber aquele valor. Então, muitas vezes as empresas estão dispostas, sim, a negociar, a muitas vezes cortar os juros, reduzir o pagamento dos juros e principalmente receber o principal, né, a dívida principal, que se chama. Olha, aqui no Assunto do Dia, a gente sempre busca falar sobre esse tema, sobre a temática da realidade financeira, economia. Hoje a gente está falando sobre inadimplentes, inclusive a professora até falou que já veio aqui outras vezes, eu já fiz matéria com o doutor Eduardo também, falando sobre esse tema. É importante debater isso em todos os níveis. Até que ponto vocês consideram que deveria haver educação financeira nas escolas, de uma forma realmente, talvez como uma matéria mesmo, para as crianças crescerem dentro de uma cultura, um modo de pensar diferente? Eu acho que desde cedo. Quer dizer, a criança com 7, 8 anos, ela já tem condições de começar a aprender, vamos dizer assim, a se controlar, a não pedir as coisas fáceis aos pais, saber que aquilo tem um custo, que aquilo vai ter um peso dentro vamos dizer assim, das despesas da família. Quer dizer, eu acho que a educação financeira tem que começar cedo. Ela começando cedo, com certeza a criança vai ser, quando estiver na adolescência, já diferenciado, já sabendo fazer suas economias. E isso é importante. Existe um projeto para incluir a educação financeira como parte do currículo da educação básica. Então, é um projeto que está em andamento, mas ainda não foi aprovado. E é importante, assim, é como a gente diz, sempre em relação a outros tópicos, não só a educação financeira. A educação vem de casa. Mesmo que não consiga ser incluído como temática nas escolas, são os pais que têm que orientar em relação a isso. E muitas vezes, se os pais eles não são controlados, como é que eles vão conseguir orientar uma criança, um adolescente em relação a isso? É importante que, eu posso dizer assim, que da minha geração eu sou uma pessoa diferente, mas a maior parte das pessoas da minha geração são pessoas que receberam tudo dos pais, que sempre foram mimados e que agora não sabem controlar os seus gastos porque sempre tiveram tudo. Então, é importante ensinar desde pequena criança a poupar, aquela velha história do porquinho, de você colocar a moedinha dentro, de você guardar a sua mesada para comprar alguma coisa. Minhaeiro, não era? De você guardar o dinheiro. Eu vi uma tabela muito interessante que roda na internet de como calcular a mesada do filho. Então, tem o valor máximo, tem o valor base, que é, sei lá, R$50. E aí, se ele lavou os pratos, vai ganhar mais R$1. Se ele arrumou a cama, vai ganhar mais R$1. Se ele tirou nota baixa, vai perder R$2. Então, tem uns critérios e aí a pessoa se acostumar a ganhar a partir do seu próprio esforço. Porque geralmente, na minha época de infância, faz pouquíssimo tempo, a gente tinha o costume, não se tinha tanto o costume de se dar mesada para os filhos. Eu lembro que eu via em filmes ou na televisão e eu cobrava para minha mãe, dizer, mãe, eu quero uma mesada, né? Ela até brincava, mas eu pegar a mesa e bater na sua cabeça. Mas assim, é importante talvez hoje essa mesada para a criança
dentro de regras e mostrando para ela que ela deve poupar aquele dinheiro, até para que ela não fique pedindo dinheiro ao pai o tempo todo e achando que é fácil comprar qualquer coisa, né? E o pior é que tem pai ou mãe que acha que para ter uma convivência boa com os filhos é fazer tudo o que eles querem. E não é verdade. E não é verdade. Se o filho não tem um controle, você não controla seu filho, à medida que ele vai crescendo, vai ficando mais difícil você controlar. Então, no momento que você começa logo cedo, fazendo ele entender que para tudo tem que ter regra, isso é muito importante. Tem algum momento em que a pessoa deva procurar, aí já voltando para os adultos, em que a pessoa deva procurar uma consultoria financeira? Ou o ideal é que qualquer pessoa procure um consultor, procure alguém para acompanhar os gastos, isso sempre vai ser um benefício? Eu acredito que se a pessoa ela tiver o mínimo de discernimento sobre como somar suas contas, fazer o seu planejamento financeiro. Hoje em dia existe na internet diversos modelos de planilhas para você fazer o seu planejamento financeiro, ou até mesmo aplicativos no celular, você coloca as metas no celular, que hoje em dia é muito intuitivo, todo mundo utiliza aplicativos no celular. Eu acredito que talvez não seja necessário procurar um consultor. Mas aquela pessoa que não tem conhecimento, não tem condições, ou realmente tem uma situação de dívidas muito preocupante, é necessário procurar um consultor financeiro, sim, para saber como fazer o seu planejamento. E não necessariamente tem que ser pago, como eu disse, não só a ONG Poupa Mais Brasil, mas existem outras instituições também que fazem essa assessoria. Até mesmo o próprio SPC tem uma forma de dar essa assessoria. Vale a pena sempre pesquisar, né? E ter cuidado. Gente, vamos agora para mais uma participação. A Maria Auxiliadora, que mora em Afogados, pergunta para a gente o seguinte: ela tem duas dívidas, uma em torno de R$ 1.500 e outra de R$ 4.000. São cartões diferentes. O que ela deve fazer? Ela pergunta: o que devo fazer para tentar quitar essas dívidas? Bom, juntando aí dá R$ 5.500 que ela tem, R$ 4.000 num cartão, R$ 1.500 no outro. Ela tem como unificar isso aí? Qual que deve ser o procedimento? Eu acho que ela não tem que ser, são empresas, bandeiras diferentes, ela tem que ir procurar o cartão de crédito e procurar resolver. É aquilo que nós tratamos desde o início aqui. Não correr, não ter medo do que está devendo, é procurar resolver. Porque quanto tempo passa mais, aquilo vai crescendo e vai ficando mais difícil dela resolver. Ela tem que partir logo o de 1.500. Eu também não sei qual é a renda, quanto ela pode, vamos dizer assim, pagar por mês, mas ela tem que partir, não pode deixar essa bola de neve. Eu acredito que ela possa se aproveitar da nova regra do Conselho Monetário Nacional e, claro, cada um no seu cartão, parcelar essa dívida junto ao próprio cartão de crédito. Então, vai ter juros? Vai. Mas vai ser menor do que os juros do rotativo. Então, ela parcelar essa dívida junto ao cartão de crédito e ela vê assim, qual é a minha receita, quais são as minhas despesas mensais e quanto sobra para eu pagar essa dívida. E tentar fazer com que essa parcela se enquadre aí. Então, essa parcela vai estar enquadrada no meu orçamento e eu não vou gerar novas dívidas. E aí, o mais importante, não gerar novas dívidas, não comprar novamente no cartão até se equilibrar. Aí voltando para aquele caso de ela saber realmente quanto ela gasta. A maioria não sabe quanto gasta. Não sabe que às vezes faz coisas que não tem necessidade, compra coisas que não tem necessidade. No momento que ela organiza a sua vida, ela vai perceber que dá para reduzir aqui, reduzir acolá e pagar a prestação do que está devendo. É só se organizar, organização. Maria Auxiliadora, muito obrigado pela sua participação, tá? Esperamos ter respondido a sua pergunta. Vamos lá, se organizar com calma, fé em Deus que você vai sair dessa, tá bom? Carlos Almeida de Olinda também mandou uma pergunta pra gente. Estou com contas de energia atrasadas de um imóvel que adquiri recentemente. O que devo fazer? A gente falou, inclusive, né, que muitas vezes quando se trata do poder público tem mutirões, tem ações para as pessoas pagarem e eles também estão abertos à negociação. Quando ele comprou o imóvel, esse débito deve ser da pessoa que ele comprou, não é? Ele deveria ter verificado isso antes. Quando você vai comprar o imóvel, você tem que olhar se é um apartamento, um condomínio, se aquela pessoa que está vendendo está quites com o condomínio, está quites com a conta de luz, ele deveria ter... Agora, se o imóvel, se essa conta de luz está ainda, vamos dizer assim, no nome da outra pessoa, vamos dizer assim, a empresa fica mandando negativado o nome da outra pessoa, não o nome dele. Mas ela pode cortar a conta de, vamos dizer assim, o ponto de luz dele lá e ele precisa pagar. Pode. Ele, apesar de ter vendido,
como a outra pessoa está devendo, ele não consegue mudar a titularidade da conta para ele, porque está devendo, e ainda não consegue, não vai ter o serviço, né? Pode ser que corte a conta. É necessário que ele entre em contato com o antigo proprietário e faça uma negociação. E aproveitando justamente esse exemplo, é mostrar para as pessoas, quando ele vai comprar qualquer coisa, como você vai comprar um carro, você tem que saber aquele carro, a procedência dele, não é? Se ele tem débito, tem multas, tudo. Porque se você compra e não faz uma avaliação antes, quando você for transferir para você, você vai ter que pagar aquelas multas. Então, se você compra uma casa, um apartamento, um prédio, você tem que pedir do proprietário que está lhe vendendo tudo quitado, todas as quitações. Para não se complicar, né? Julgando que essa dívida fosse dele, digamos que ele adquiriu o apartamento e passou vários meses sem pagar, sem fazer o pagamento já com a conta de energia no nome dele. Qual que deveria ser o procedimento? Procurar a CELP. A CELP tem o balcão digamos assim, o balcão daqueles que precisam de negociação, e hoje essas empresas estão muito abertas para a negociação. Olha, gente, qual que seria também, eu queria, inclusive já trazendo já daqui a pouquinho as considerações finais, o programa já está indo até o fim, qual que seria a principal dica prática para as pessoas não se endividarem? A gente pudesse dar uma dica o mais curta possível para não compre no cartão de crédito se não for extremamente necessário ou alguma outra coisa? A principal dica é fazer o planejamento financeiro e saber o que pode comprar. Quer comprar? Sim. Comprar apenas o que pode. Então, todas as despesas têm que bater com a receita do mês, não pode superar. Gente, a gente está chegando já ao final do assunto do dia de hoje, mas no início do programa a gente perguntou na nossa enquete se você está com contas atrasadas, e a gente já tem o resultado da enquete de hoje. Sim, 75% das pessoas responderam que estão com contas atrasadas e 25% não estão. Esses 25% aí, parabéns para vocês. E quem está nos 75% que diz que sim, vai dar tudo certo, vocês vão sair dessa também, gente. Só seguir as dicas que a gente teve aqui dos nossos convidados de hoje. Eu quero agradecer ao Eduardo Catão, presidente da CDL. Muito obrigado pela participação aqui hoje. Eu agradeço a presença e é bom a gente estar sempre podendo esclarecer ao consumidor. Eu, como representante da classe do comércio, eu quero que o consumidor esteja bem, para que ele possa comprar tranquilamente. Né? Professora Valéria, muito obrigado também pela sua participação. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos os telespectadores e aproveitem as dicas e continuem sempre com consciência, né? Comprar, como o doutor Eduardo falou, mas com consciência. Gente, muito obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado, equipe, todo mundo que trabalhou aqui com a gente. E, é claro, obrigado a você, nosso telespectador. Vamos fazer o seguinte, já deixar marcado o encontro de amanhã, se Deus quiser, às 9h30, ao vivo, o programa Assunto do Dia. Eu conto com você. Uma ótima segunda-feira e até lá.